Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma conversa sobre literatura católica, que a Santíssima Virgem, sob o título de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, nos acompanhe sempre. Hoje eu queria dar um exemplo de figuração na literatura, ou seja, um caso em que um personagem de ficção faz ecoar algum elemento bíblico ou propriamente católico. A ideia de figuração é uma das mais importantes nos estudos literários, especialmente na literatura católica. Mas antes de entrar propriamente no assunto de hoje, que é sobre a Desdémona, da peça Otelo, do Shakespeare, eu queria fazer umas observações gerais sobre a ideia de figuração. Muito bem, só para início de conversa, existe a figuração óbvia dentro da própria Sagrada Escritura. Um enredo do Antigo Testamento pode apresentar uma estrutura semelhante a um do Novo Testamento, então você pode falar no primeiro como uma figura do segundo. E a figuração é isso mesmo, é uma realidade que significa outra. Por exemplo, Davi é figura de Cristo. As perseguições que Davi sofreu por parte de Saul eram uma figuração das perseguições dos fariseus e mestres da lei contra Jesus. Outra figuração, a rainha Esther, é figura de Maria, ou pode ser entendida como figura de Maria. Esther intercedeu pelo povo judeu junto ao rei Assuero, e assim como Maria intercede por nós. Também o São Luís Maria Grignion de Montfort, naquela joia que é o Tratado da Verdadeira Devoção, tem um capítulo reservado para mostrar como Rebeca, a mãe de Esaú e Jacó, é figura também de Maria. E o próprio São Paulo, principalmente na carta aos Coríntios, tem vários momentos em que ele compreende os eventos do Antigo Testamento como uma figuração, um anúncio dos eventos, seja da vida do próprio Cristo, seja da situação dos discípulos para os quais ele escrevia. Só para dar um exemplo, no capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios, falando da morte do povo no deserto, durante a travessia no deserto, com Moisés, essa morte provocada pela desobediência e rebeldia do povo, São Paulo faz uma alusão à rocha da qual saía água no deserto. E ele diz o seguinte: essa rocha era Cristo, ou seja, era uma figuração de Cristo que nos dá a água da vida. Enfim, a quantidade de exemplos é interminável. Eu só quis pegar 2 ou 3 exemplos ao acaso para dar uma ideia geral disso, de que a figura é uma realidade que significa outra. E muito bem, uma das coisas que mais interessa para um leitor católico é a compreensão das figurações dos enredos e personagens bíblicos presentes na literatura de ficção. Vejam, não que o leitor deva ficar se preocupando em entender as figurações num primeiro momento. O que deve fazer é ler, entender, apreciar a história. Se tentar pular esse passo, aí sim é que nunca vai entender nada mesmo. Até porque os símbolos eles têm uma força própria, antes mesmo que nós o compreendamos como tais, né? Mas, bom, isso é outra história. O que é importante agora ter em mente é que, assim como o Antigo Testamento, o Novo Testamento é figurado no Antigo, a literatura de ficção é figurada em grande medida na Sagrada Escritura como um todo. E esse é um dos principais caminhos para a compreensão da literatura católica. Vale muito a pena dar uma olhada, para quem quiser começar a se aprofundar nisso, principalmente o capítulo 4 em diante, dedicado ao estudo do que se chama tipologia, o grande código do Northrop Frye, que é sempre é o primeiro livro indicado a esse respeito, um dos maiores. E também indico muito um artigo chamado Figura, do Erich Auerbach. Bom, mas o nosso foco de hoje, como eu tinha dito no início, é como a gente pode entender Desdémona, a esposa de Otelo,
como uma figura de Maria. E, na verdade, Desdémona, como figura de Maria, é o centro dessa nossa conversa de hoje. Mas eu ainda antes vou falar um pouquinho de como ela pode ser entendida como figura do próprio Cristo e da Igreja. Que o que acontece é que essa questão de figuração, ela nunca é uma coisa rígida e perfeitamente exata. Ela tem várias camadas. Vejam só, o próprio Otelo pode ser considerado uma figura de Cristo em alguns momentos. Por exemplo, quando o Iago, que era o homem de confiança dele, faz aquela denúncia para Brabâncio de que Otelo se casou com Desdémona às ocultas, e o Brabâncio, então, com os seus homens de noite, aparece para prender o Otelo. Isso pode ser lido como os soldados que chegam para prender Jesus Cristo após a traição de Judas. Só que é evidente, isso não significa que nós vamos então ler cada atitude de Otelo buscando um paralelo com Cristo. Isso seria absurdo. O próprio Otelo, a gente vai ver mais tarde, ele se compara a Judas, ou pelo menos essa é uma das leituras possíveis. Então, essa questão da figuração é sempre algo bastante maleável. O meu objetivo aqui é principalmente falar de Desdémona como uma figura da Santíssima Virgem, mas antes ainda, então, como uma figura do Cristo e da Igreja. Bom, então, como figura de Cristo, quais são os principais elementos que nós temos, né, da Desdémona? Em primeiro lugar, as circunstâncias da morte dela. Quando ela percebe que vai morrer, que a situação do desatino do Otelo chegou nesse ponto, ela manda que a Emília estenda os lençóis da noite de núpcias. Ou seja, ela quer que o símbolo maior da consumação do seu casamento, os lençóis da noite de núpcias, sejam a sua mortalha. Então a gente tem a coincidência aqui do casamento com a morte. E onde é que nós temos na vida de Cristo essa mesma coincidência? Na morte da cruz. Porque foi no momento da crucifixão de Cristo que foi consumado também o seu casamento com a Igreja. Mas não só isso, vejam só. Antes de morrer, a Desdémona tinha dito para Emília que preferia pagar o mal com o bem. A Emília tinha perguntado para ela se, dependendo do que tivesse em jogo, da recompensa, aceitaria trair o esposo. E a Desdémona afirma a sua fidelidade e diz que prefere pagar o mal com o bem. E mais ainda, nos últimos momentos, quando a Emília entra no quarto e vê Desdémona agonizando, ela pergunta quem fez aquilo. E o que a Desdémona responde? Ninguém, fui eu mesma. E o que é isso senão o próprio Cristo dizendo, assumindo os nossos pecados e dizendo, perdoai-os porque não sabem o que fazem. Vejam que a estrutura é muito semelhante. Então, o que nós temos é, em primeiro lugar, uma morte que coincide com o casamento, com a consumação do casamento, os lençóis de núpcias com mortalha, e, em segundo lugar, a recusa de condenar o seu próprio assassino, que foi Otelo, e assumir para si mesma essa responsabilidade. Bom, então essa é a nossa primeira camada figurativa, né? A Desdémona como uma figura de Cristo. Bom, em segundo lugar, a Desdémona como uma figura da Igreja, eu acho que vale a pena levantar essa questão também. Ela pode ser considerada uma figura da Igreja por ter justamente se casado com Otelo. Quem é o Otelo? Em primeiro lugar, o Mouro de Veneza. Por esse próprio nome, Mouro, já é uma indicação possível de islamismo. Existe uma discussão muito grande, né, a esse respeito, se Otelo era um islâmico que se converteu ao catolicismo para se casar com a Desdémona, ou se a coisa não foi bem assim. Isso não nos interessa agora. A questão é que isso levanta esse aspecto. Esse nome, o Mouro, levanta o aspecto do islamismo. Mas o Otelo também tem elementos pagãos, elementos de magia, como a questão do lenço da Desdémona. A gente sabe a coloração dos morangos bordados no lenço que ele deu para Desdémona. Em dado momento ele diz, quando já desconfiava da esposa e o lenço já tinha sumido, tinha sido roubado, né, a gente sabe, o Otelo diz que para Desdémona que o vermelho daqueles morangos bordados no lenço era de uma tinta feita a partir do sangue de virgens mortas. É uma nota bastante macabra,
E isso garantiria, seria uma magia para garantir a fidelidade da esposa. E bem antes disso, o próprio Brabantio, o pai da Desdémona, já tinha acusado Otelo de ter seduzido a filha através da bruxaria. Então, a gente tem esse segundo elemento, notas pagãs na figura do Otelo. E, por último, a gente também tem, embora seja uma fala muito curta, mas que já nos dá margem para levantar também essa questão, uma nota judaica, porque no final, o último discurso do Otelo, antes de se apunhalar, ele se compara como um vil judeu. Eu vou ler só um trechinho dessa última fala para pôr o contexto. Ele diz o seguinte: peço-vos, por favor, que em vossas cartas, ao relatardes estes tristes fatos, faleis de mim tal como sou, realmente, sem exagero algum, mas sem malícia. Então a alguém tereis de referir-vos que amou bastante, embora sem prudência. A alguém que não sabia ser ciumento, mas, excitado, cometeu excessos, e cuja mão, tal como vil judeu, jogou fora uma pérola mais rica do que toda a sua tribo. Bom, eu escolhi ler essa tradução do Carlos Alberto Nunes porque ele é um dos que traz essa tradução, vil judeu, ao invés de índio, vil índio, ou índio objeto, como trazem algumas outras traduções. E isso existe mesmo, uma discussão que começou poucos anos depois da publicação do Otelo, se Shakespeare teria escrito judeu ou índio, Judean ou Indian. Pelo pouco que eu li a respeito, o mais provável é que o Shakespeare tenha de fato escrito judeu, um vil judeu. Bom, mas o que é que isso tem a ver com Maria, figura da igreja? Tem a ver o seguinte: se Otelo tem esses elementos pagãos, esse forte elemento, essa conotação islâmica, e mais ainda, no final, se compara a si próprio com, no caso aqui, Judas, se a palavra correta é mesmo judeu, então entende a maioria que ele está se comparando a Judas, o que inclusive combina muito bem com o beijo que Judas dá em Cristo antes de entregá-lo, e Otelo diz no final para Desdémona, já tendo se apunhalado, esperando a morte, ele ainda diz: beijei-te antes de te matar, nenhuma outra saída era possível, mas esta, matando-me, morro depois de te beijar. Agora eu li a tradução da Beatriz Viegas Faria, que traduz, ao invés de judeu, usa a palavra índio. Então tem essas diferenças, eu vou usando as traduções que mais convém para o nosso propósito. Bom, mas o que eu ia dizer? Se Otelo tem esses três elementos, judeu, pagão e islâmico, então, e Desdémona se casa com ele, a gente pode entender Desdémona como a igreja católica, ou seja, universal, destinada à conversão de todos, pagãos, islâmicos, judeus, ou seja, destinada a todos. Então, o que a gente tem até agora? Desdémona como figura de Cristo, ou seja, a união do casamento com a morte, assim como Cristo se casa com a sua igreja no momento da crucifixão. Desdémona como figura da igreja, destinada a todos, a conversão de todos, evidentemente. E agora eu queria entrar então nisso que é, para mim, o principal, Desdémona como figura de Maria. Como figura de Nossa Senhora, então, nós temos dois elementos. Em primeiro lugar, o papel que a Desdémona assume como intercessora. E em segundo lugar, tem duas falas de diferentes personagens, do Cássio e do Iago, se referindo a Desdémona em termos propriamente marianos. Primeiro, então, a Desdémona intercede por Cássio. Parte da armadilha do Iago era fazer com que o Cássio fosse deposto, e é o que acontece, por causa de uma briga dele com o Rodrigo. E ele faz isso para depois sugerir que ele pedisse para Desdémona interceder por ele junto de Otelo. E em seguida envenenar o Otelo com mentiras, criando na cabeça dele uma situação entre a Desdémona e o Cássio que na verdade não existia. Enfim, o que nos importa aqui é que a Desdémona intercede por Cássio. Num primeiro olhar, parece que essa intercessão não adianta de nada. Pelo desenrolar da peça, parece que não serviu de nada. Mas tem uma cena que parece representar algo muito mais profundo nessa intercessão da Desdémona.
é quando Cássio é ferido. Iago fere ele na perna. Só para pegar o contexto, a ideia do Iago era, já mais por final, era provocar uma briga entre o Rodrigo e o Cássio, e o ideal para ele seria que os dois se matassem. Mas o que acontece, as coisas não saem exatamente como ele queria. Ele aparece sorrateiramente, durante a noite. Aliás, boa parte da peça é durante a noite. E vendo que as coisas não tinham saído como ele queria, ele mata o Rodrigo, apunhala o Rodrigo. E antes disso, agora eu não lembro se é antes ou depois, ele consegue ferir a perna do Cássio. Mas não consegue matá-lo. Só que o que acontece? Num primeiro momento, acham que o Cássio está morto, pensam que o Cássio tá morto. E quando vão dizer isso para Desdémona, ela chora, o que deixa o Otelo ainda mais furioso, porque ele já está com a cabeça totalmente envenenada pela ideia da traição entre Desdémona e o Cássio. Bom, mas o que acontece? O Cássio sobrevive. Então, vamos ver esses elementos. O Iago é o próprio demônio. Ele mesmo, no início da peça, ele diz exatamente o contrário do que Deus diz para Moisés na sarça ardente. Deus disse, né? Eu sou o que sou. O que o Iago diz para o Rodrigo no início da peça? Eu não sou quem eu sou. Eu pareço ser o que eu sou por causa dos meus planos, mas eu não sou o que sou. Bom, esse demônio, que é o Iago, ataca o homem, Cássio, que fica ferido, mas não morre. E não morre depois da Desdémona ter chorado por ele, ter derramado lágrimas por ele. E o quanto a Santíssima Virgem não derrama lágrimas por nós, para que, mesmo que sejamos feridos pelo pecado, mesmo assim ainda consigamos viver. Mas tem mais ainda, tem outro detalhe. O Iago ataca o Rodrigo e o Cássio, e um morre e o outro não. A Desdémona tinha intercedido pelo que não morre, tinha intercedido por Cássio. Isso me lembra, tem um dos sermões do Antônio Vieira, ele se pergunta por que um dos criminosos ali, crucificados junto com Cristo, se arrepende, por que um se arrepende e o outro não? E o Antônio Vieira responde o seguinte: se Maria estava aos pés da cruz, forçosamente estava entre um criminoso e outro. Entre um criminoso e Cristo. Mas não estava entre o outro criminoso e Cristo. E aquele que tinha entre ele e Jesus, Maria, como medianeira, se converte e o outro não. Entre Cássio e Otelo estava Desdémona. Mas entre Rodrigo e Otelo não estava Desdémona. Talvez essa relação pareça um pouco forçada, mas vamos ver agora no segundo elemento, que são as descrições que o Iago faz da Desdémona e depois a do Cássio. Então, quando o Iago sugere para o Cássio pedir o socorro da Desdémona, pedir a intercessão da Desdémona, ele se refere a ela nos seguintes termos. Eu vou ler então para vocês. A esposa de nosso general é agora o general. Vá até ela e confesse-se de coração aberto. Importune-a para ajudá-lo a conseguir seu posto de volta. Ela é de temperamento tão liberal, generoso, perspicaz e abençoado, que considera um vício em sua bondade não fazer mais do que lhe é requisitado. Para essa articulação quebrada entre você e o marido dela, rogue-lhe por matá-la, e aposto todas as minhas coisas mais preciosas, como essa fratura de sua afeição irá se consolidar e mais forte do que antes. E ainda mais forte do que antes. Bom, o Iago, o próprio demônio, dizendo isso de Desdémona, quase nos lembra aquelas visões dos santos onde Maria obriga o demônio a declarar algo que ele não suporta, inclusive a própria magnificência, a própria bondade de Maria. Só para citar uma dentre centenas possíveis, aquela visão famosa da Santa Brígida, quando ela vê uma alma sendo julgada, que depois inclusive vai para o purgatório, é salva, né? O demônio disputa aquela alma com Nossa Senhora diante do trono de Cristo. E Nossa Senhora obriga o demônio a declarar que apenas o amor de Deus pode apagar os pecados. Bom, mas tem uma outra fala, a nossa última, que é do Cássio falando da Desdémona. Só para entender o contexto, isso é na cena 2 do ato 2. Cássio está conversando com um personagem chamado Montano,
Eles estão ali num porto, chegam o Iago com a Desdémona, e logo depois se diz que vai chegar também o Otelo. Bom, vamos ver então. O Montano pergunta o seguinte para o Cássio. Mas, meu bom tenente, está casado o seu general? Afortunadamente, conquistou ele uma donzela que combina com perfeição sua aparência e fama indescritível de sua beleza. Beleza essa que supera as sutilezas dos poetas mais inflamados e nas vestimentas essenciais da criação esgota o próprio inventor. Então, chega alguém, pergunta quem aportou, e dizem que é o Iago, o alferes do general, e o Cássio então continua dizendo o seguinte: as próprias tempestades, mares de ondas gigantescas e ventos uivantes, os rochedos escarpados e bancos de areia, traidores submersos para atravancar as quilhas ignorantes, como se tivessem alguma noção de beleza, omitem seus mortais talentos e permitem a passagem segura da divina Desdémona. E o Montano pergunta: quem é ela? E o Cássio responde: aquela de quem falo, a comandante de nosso grande comandante, zarpou sob a guarda do corajoso Iago, cujo desembarque aqui antecipa nossos pensamentos à velocidade de 7 dias e 7 noites. Poderoso Jove, sê guardião de Otelo, enfuna as velas do barco de meu general com teu próprio e poderoso sopro, de modo que ele possa abençoar esta baía com seu vistoso navio, ofegar amorosamente nos braços de Desdémona, dar novo lume a nossos espíritos apagados e trazer a satisfação a toda a ilha de Chipre. Bom, todo esse trecho é extraordinário. Eu só quero destacar 2 elementos fundamentais. O primeiro deles é o modo como a expressão que o Cássio usa, que é uma expressão que o próprio Iago já tinha usado, quando ele diz de Desdémona, a comandante de nosso grande comandante. A onipotência de Maria por nunca ter um único pedido que seu filho recuse, que o próprio Deus do qual ela é mãe recuse. Mas tem um segundo elemento, que é quando o Cássio se refere aos perigos da navegação, as tempestades, as ondas, e diz então: as próprias tempestades, mares de ondas gigantescas e ventos uivantes, os rochedos escarpados e bancos de areia, traidores submersos para atravancar as quilhas ignorantes? Vejam, como se tivessem alguma noção de beleza, omitem seus mortais talentos e permitem a passagem segura da divina Desdémona. Essa passagem é a declaração de Desdémona como um dos títulos mais conhecidos de Nossa Senhora, Maria Estrela do Mar, Maria Stella Maris. Toda tempestade, toda tormenta se submete diante da beleza de Nossa Senhora. No ofício da Imaculada, no último hino, referente às completas, nós lemos o seguinte: pois sois esperança dos pobres errantes e seguro porto dos navegantes, estrela do mar e saúde certa e porta que estais para o céu aberta. E o elogio de Cássio para Desdémona reflete perfeitamente bem essas palavras. Pois, muito bem, gente. Então, Desdémona, figura de Cristo, figura da Igreja, e mais do que tudo, figura de Maria. Essa última passagem, ela tem que ter muita má vontade para não ver aí escancaradamente uma figura mariana. E muitos dizem que, na verdade, uma figura de Maria está presente em todas as obras, ou quase todas as obras do Shakespeare. Mas por enquanto é isso. Não esqueçam de curtir e compartilhar. E é isso aí então, gente. Nos vemos na próxima segunda com uma nova conversa sobre literatura católica. Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, Nossa Senhora Estrela do Mar, rogai por nós.